Bruno Morano. Bruno é um executivo que atuou como CMO da GetNinja e da Tembice, e atualmente está desenvolvendo um projeto pessoal. Bruno vai conversar conosco sobre liderança, tem uma belíssima experiência, embora uma idade muito jovem ainda. O Bruno é menos da metade de um Bittencourt, mas ele tem muita história para contar. Então, a primeira, digamos, abordagem que eu vou levar para o Bruno nos fazer é isso. Bruno, fale sobre a sua atividade, fale sobre você. Ô, Bita, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com você. Bita, você é uma pessoa que eu respeito demais profissionalmente, que eu admiro demais pessoalmente. Tive o prazer de viver os dois lados junto com você. Então, ver que você está desenvolvendo esse canal, esse podcast, e poder estar participando aqui do início desse projeto é um privilégio. É muito bom, é mais uma grande oportunidade aqui de troca. Eu tenho certeza, né, quando eu recebi o convite de vocês aqui, eu tenho certeza que eu saio daqui aprendendo muito mais do que ensinando, então é uma relação de troca em que, para mim, tem um mega benefício. Mas para indo direto aqui ao ponto, respondendo mais sobre a minha atividade, eu sou chefe de marketing, né? Ocupo a cadeira de CMO, fui antigo CMO do GetNinjas, antigo CMO da Tembice, já fui, né, fui sócio da Tembice também, fundei um e-commerce. Para quem não conhece, né, eu fundei o e-bike. O e-bike ele é um espelhamento ali do que era o e-carros. Era uma plataforma de comercialização de bicicletas do Itaú. Aí eu fui ali sócio fundador. E antes disso, eu divido ali a minha carreira em dois momentos. Eu tive esse momento que eu fui para startups, montei negócios, enfim, para empresas que o pessoal chama ou de startup, ou de scale-up, ou de hypergrowth, que são empresas, assim, esses nomes todos difíceis, mas empresas que têm ritmo de crescimento muito acelerados, né? Que a gente fala aí de crescimento de 100%, 200%, essas são as metas. Então tem um ritmo bem grande ali, sempre na área de marketing, tá? Mas acabei agrupando ali umas outras áreas, depois se quiser aprofundar. Mas tive uma outra metade ali da minha carreira, também na área de marketing, mas de grandes multinacionais, como PepsiCo, como Unilever, como Spectrum Brands, enfim, grandes holdings, também na área de marketing, mas ali na época um pouco mais como um marketing holístico, cuidando também da parte de go-to-market, né, de lançamento de novos produtos, definição de estratégia, pesquisa, não só a parte de comunicação, mas toda a estratégia por trás do lançamento de um novo produto. Um pouquinho essa da minha história, mas fui faxineiro na Disney também. Quando eu morei na Austrália, fui garçom, servi carne em restaurante, em churrascaria. Então, um pouquinho de tudo aí eu sempre gostei de me enfiar, Bita. Tá ótimo. Bruno, agora me diga o seguinte, como é que você, com toda essa tua experiência, com toda essa vivência, como é que você enxerga esse fenômeno liderança? Como é que você se vê como líder e como é que você vê as lideranças com as quais você, de alguma forma, convive e conviveu? Eu tive, Bita, muita sorte e muito esforço também, mas graças a Deus, eu tive um crescimento rápido aqui na carreira. Acho que você mencionou um pouquinho sobre a questão da minha idade. Tenho bastante ciência de que eu tenho muito que me desenvolver, mas eu recentemente, aí quando eu digo recentemente, eu estou falando nos últimos 7 anos, então não tão recentemente, mas eu assumi equipes aí que variavam em torno de 45 pessoas até 120 pessoas. Então, a parte de liderança, ela foi um desafio que eu tive que me enfiar bastante rápido. E eu sou um cara que recorre muito a estudo, a informação e a experiência de outras pessoas para que eu não tenha que aprender batendo cabeça, né? A gente aprende já batendo cabeça no nosso dia a dia. Então, eu vou buscar outras referências como, por exemplo, Simon Sinek, que fala muito sobre alguns aspectos de liderança que eu trago muito para o meu dia a dia. Mas como que eu vejo liderança no geral, Bita? Para mim é muito mais uma relação de troca. Para mim é muito mais uma relação que eu costumo dizer, inclusive, para as minhas equipes, de relação de influência ou de liderança não hierárquica. Eu não acho hoje que as pessoas que trabalham nas empresas precisem das hierarquias para se entender
dentro de um processo de liderança. Elas precisam entender os seus papéis, elas precisam entender melhor quais são as responsabilidades para as quais elas estão ali designadas ou que elas estão dispostas a assumir. E quando você cria um organograma, né, um sistema um pouco de liderança mais hierárquico, é mais sobre uma questão de organização do que uma questão de, olha, ali tem uma carga hierárquica maior ou uma carga hierárquica menor. Eu acho que é muito mais uma relação de troca e responsabilidade. E é assim que eu vejo. Então, os meus times, eles geralmente são times muito mais horizontalizados, eles são times que trabalham muito mais uma questão de cocriação, e eles são times que dão autonomia para que tanto a responsabilidade do dia a dia do colaborador vá no limite que ele queira ir, quanto a parte de liderança, tanto minha quanto do colaborador também, né, vá até onde ele queira ir. Então, tem gente que prefere ficar numa zona um pouco mais de conforto, tem gente que prefere se desenvolver num nível de ambição, incluindo aspectos de liderança, que chegam para mim e falam, Bruno, eu quero ser gestor rápido, eu quero ter um time rápido, eu quero entender como que você, né, tem um time de 100 e tantas pessoas, enfim. E aí se trabalha tem todo um trabalho que eu faço ali por trás para que a gente consiga atender essas necessidades, essas vontades de cada uma das equipes, né? Uhum. Você tocou num ponto que, para mim, é um conceito que eu há anos defendo. E, para alegria e felicidade minha, nessas 4 entrevistas que eu fiz, a sua é a 5ª, eu tive o prazer de ver pessoas, e as pessoas que eu escolhi são todas pessoas que eu conheço, por quem eu tenho uma grande admiração, foi que todas deram exemplos muito claros do que eu chamo a liderança por influência. Quando eu falei a primeira vez em liderança por influência dentro de uma grande organização bancária brasileira, provoquei uma crise de urticária, porque as pessoas lá viviam a hierarquia. Eu dizia, quando as pessoas chegavam na frente para se apresentar, eu não tenho subordinado nenhum, eu não tenho influência nenhuma. Eu dizia o contrário. Pelo contrário, você tem... Aliás, o próprio Drucker, velho Drucker, diz isso, né? Liderar é influenciar pessoas, simplesmente. Então, eu queria que você me dissesse, digamos, de uma forma bem objetiva com relação ao que você acredita, como é que você percebe o peso e o valor dessa liderança por influência? Porque a liderança por hierarquia ela é matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Mas essa liderança por influência tem que ser, digamos assim, escavada. Se a gente estivesse conversando... Desculpa. Se a gente estivesse conversando sobre isso de repente, 1 ou 2 anos atrás, eu diria diretamente que é sobre futuro. Mas não. Acho que agora, respondendo diretamente, é o presente. Bita, eu acredito que a liderança por influência é o presente e é o que vai garantir o futuro. Mas já é agora, já é esse momento. Você considera, então, que essa é a posição. Agora, me diga o seguinte, a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Pandemia, pós-pandemia, novo normal. Você enxerga alguma mudança significativa nesse processo de liderança? E aí tanto vale a liderança por influência, a liderança hierárquica. Você vê qual é o vislumbre deste cenário? O que você percebe nesse cenário? Eu percebo que o desafio da liderança por influência, diante de um momento de isolamento, ele fica um pouco maior. Por quê? Porque eu pessoalmente acredito, tá? E eu sou uma pessoa que respeita muito e respeitou muito a questão da pandemia e do distanciamento social. Acho que foi essencial, inclusive, para a gente chegar junto com a vacinação no cenário que a gente está hoje, com nível de mortalidade menor, mesmo com tudo que a gente passou aqui no país. Mas eu acredito que existe um desafio um pouco maior porque falta um pouco desse aspecto de calor humano. Quando você tem o calor humano envolvido, eu acho que a questão da influência ela fica um pouco mais clara, né? Então, até o próprio Simon Sinek, ele fala muito sobre os 2 eixos, né? Ele discorda do aspecto de soft skills, ele chama de human skills. E ele dá um exemplo dos Navy SEALs em que
ele fez, né? Tem uma pesquisa em que perguntaram para os Navy SEALs do tipo, se você tivesse que confiar a sua família, os seus filhos, a alguém desse grupo aqui, a quem você confiaria? E a resposta foi praticamente majoritária para as mesmas pessoas. Então, um determinado grupo de pessoas apontou para um mesmo grupo menor de pessoas do tipo, eu confiaria naqueles ali. E os Navy SEALs, eles vivem experiências extremas juntos, desde a parte de testes até a parte de dia a dia deles, mas assim, eles vivem um momento de troca e energia ali muito grande. O que eu acho? Só um segundinho, desculpa. Deuses do home office aqui, né? Mas eles vivem experiências bastante intensas e de troca de calor humano ali. Eu acho que quando você está distante ali por um computador, você tem um pouco da frieza, né? E as pessoas, elas acabam precisando um pouco mais do aspecto de hierarquia mesmo, para, de repente, até se situar numa nova oportunidade, entrar num lugar, entender como que ela engrena ou não. Eu acho que esse foi um desafio que a pandemia trouxe para aspecto de liderança. Mas eu sinto que a gente já está nesse modelo um pouco mais híbrido, tanto em relação à forma de trabalho, quanto em relação à adaptação das pessoas a essa nova forma de trabalhar. Então, sim, para mim existe um desafio do distanciamento social, mas eu permaneço sendo um fiel defensor da liderança não hierárquica, da liderança por influência, e eu acho que é uma questão de tempo, seja as pessoas voltando para o escritório ou não, essa adaptação acontecer de uma maneira super tranquila. Ótimo. Quando você pega alguns conceitos de liderança tradicional, embora o conceito ao qual eu me referi não é o mais tradicional deles, é um conceito intermediário entre a velha liderança e a liderança mais contemporânea, que você, em vez de falar de estilos de liderança, você fala de abordagem de liderança. Você, de uma certa maneira, despersonaliza a figura do líder. Então, você tem 4 caminhos nesse aspecto da abordagem, que é chamado, foi até uma mulher que criou isso, Mary Parker Follett, já há alguns anos. Ela diz o seguinte: você tem a abordagem formal, calcada na hierarquia e na disciplina, erradamente associada à autocracia, não é? Formalismo e a disciplina. Você tem a chamada abordagem colegiada, onde você privilegia o trabalho em equipe. A terceira é a abordagem personalística, onde você foca o talento humano. Então, fazendo uma ponte entre a liderança por influência e as abordagens de liderança, eu perguntaria a você, como é que você vê, se é que você concorda comigo, você vê essa junção desses 2 modelos, que é influenciar e, ao mesmo tempo, usar essas 3 abordagens clássicas? Eu acho super interessante, Bita, essa pergunta, porque, para mim, e aí tendo como característica profissional ter saído de empresas mais corporativas, né, big corps, e ter ido para um universo de startup, foi uma adaptação muito grande que eu tive que fazer mentalmente, sobretudo em relação a essas formas de liderança, né? Quando você está dentro de uma grande corporação, você percebe que as pessoas têm expectativas pessoais sobre o líder, porque já é de uma cultura muito antiga ali, enraizada, que, o diretor chegou, né? Vamos esperar o que o gerente responde ali para a gente ter como direcionamento. Então já existe um pouco desse tipo de expectativa personificada no líder. Quando você vai para um ambiente de startup e de empresas de hipercrescimento, que são empresas que, quando você vê, todo mundo está fazendo um pouquinho de tudo, não tem muito tempo e não tem muito como as pessoas esperarem do líder uma decisão muito cravada ou uma decisão muito pessoal para que alguma decisão seja tomada no sentido mais coletivo, para que alguma decisão seja tomada para a empresa. Então, nesse universo de startup, Bita, eu vejo como a troca de influências, e esse modelo, o terceiro modelo, o modelo essencial
para a prosperidade da empresa que está em modelo de hipercrescimento. Porque as decisões são tomadas de maneira muito rápidas, as pessoas precisam ter autonomia e se sentir tranquilas para tomar essas decisões, e aí tem uma frase que eu concordo muito, que é com 51% de certeza, toma a decisão e vai, porque nenhuma decisão é absoluta, nenhuma decisão é 100% fundamentada por dados a ponto de não ter falhas. E, ao mesmo tempo, eu acho super interessante trazer aqui para essa discussão o quanto essa nova geração que está migrando do universo de corporações tradicionais para o universo de startups, e essas são algumas palestras que eu dei recentemente em algumas instituições sobre esses dois universos, que me perguntam muito quais são as diferenças. E uma das grandes diferenças é sobre a molecada, a meninada que está entrando nessas novas empresas. Eles vêm com muita vontade, mas eles vêm com muita vontade também de fazer a diferença. E se eles se deparam com um ambiente que não tem espaço, com um ambiente que você está dentro de uma caixa, que você não sabe até onde vai a sua autonomia, ou até onde vai o seu desenvolvimento da sua própria liderança, isso frustra muita gente. Então, essa migração, eu acho, do mundo corporativo para o mundo de startups acontece com muita gente, e eu percebo que a expectativa dessa galera é muito também em relação ao líder de, pô, me deixa trabalhar, deixa eu mostrar o que eu sou capaz. Às vezes você está mirando em A, puta, eu vou lá, eu estou junto com você em A, mas às vezes o B aqui é uma boa opção. É uma opção que talvez seja melhor do que A e que você não está vendo porque você está ocupado com alguma outra coisa. Então, eu acredito muito nesse modelo de cocriação justamente por isso. Se você dá autonomia, e não era sempre assim, tá, Bita? Eu demorei um tempo para aprender o valor disso, apanhei bastante para entender o quão é importante você criar esse cenário em que todo mundo se sinta mais seguro, se sinta mais autônomo. E aí isso não é à toa que essas empresas, eu acredito que elas estejam atingindo aí patamares de crescimento surreais, estejam abrindo capital na bolsa, como foi o caso que a gente fez no Get Ninjas, estejam, por exemplo, vivendo cenários de crescimento como que eu vi na Tembice. Quando eu entrei, nós éramos em 6 pessoas, quando eu saí, nós éramos em 900 pessoas. Toda essa construção, ela não é sobre um grupo específico de líderes. Ela é sobre estimular a liderança em cada indivíduo que está participando daquele grande movimento de transformação, que hoje eu já não acredito que seja uma marca, eu acredito que seja um acordo. Que eu entro lá porque eu acredito no propósito, eu acredito no acordo que a gente está fazendo para que um certo objetivo seja atingido. Esse movimento, né, de você levar a liderança até as pessoas me faz lembrar de um executivo de multinacional europeia a quem eu perguntei num trabalho qual era o pensamento dele a respeito da liderança compartilhada. Ele disse que na posição dele, na percepção dele, havia 2 formas de liderança compartilhada. A primeira é quando ele convidava a equipe para compartilhar uma decisão que ele já tinha tomado. E a segunda é ele quando convidava a equipe para compartilhar uma decisão a tomar. Eu perguntei, e qual é a sua conclusão? Ele disse, eu prefiro muito mais a primeira. Prefiro muito mais compartilhar uma decisão que eu já tomei. Como é que você vive um universo onde, me parece, há uma significativa participação do elemento jovem, né? Ou seja, menos calcado, cheio de calos, problemas. Mas você provavelmente conviveu e convive com esse time de profissionais que, por uma série de razões, foram formados, estudaram, vivenciaram, e eles têm uma certa resistência a esse modelo compartilhado. Eles resistem. Como é que você consegue trabalhar essa resistência diante desse pensamento seu? Para mim, Bita, é compartilhando o primeiro momento em que me perguntaram coisas que eu não sabia a resposta, independentemente do seu nível hierárquico. Então, eu acho que quando você se vê numa situação em que alguém fala,
cara, a gente precisa tomar a decisão entre A ou B, o que você acha? Né? Qual é a sua decisão? E aí estão esperando isso de você como diretor, como líder da empresa, e você senta e fala, não sei, é onde você percebe o grande valor de uma decisão compartilhada, né? De uma decisão que não é uma decisão 100% sua. Obviamente, a organização corporativa ela te ajuda em algum momento a você ter que bater o martelo ali, né? Mas no primeiro momento que você fala não sei, e dentro do universo que eu trabalho, Bita, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, o marketing ele é muito veloz e o marketing digital é mais veloz ainda. Então o não sei, ele faz muito mais parte do meu dia a dia do que o sei, do que o tenho certeza. Porque durante essa nossa conversa, nesse exato momento, eu tenho certeza absoluta que em algum lugar do mundo já estão lançando alguma nova ferramenta, alguma nova estratégia, algum tipo de mídia, algo que a gente não está preparado para não está pronto e nem sabe o que é, mas que está sendo lançado nesse exato momento. Então, a resposta sobre uma estratégia que me perguntarem baseada nesse tipo de mídia que está sendo criado agora, vamos supor, vai ser não sei. Vai ser precisamos aprender, precisamos discutir e entender juntos. Então, quando eu me deparo com alguém que está numa situação um pouco mais tradicional, no sentido de, olha, eu já prefiro ir com uma decisão tomada, eu já prefiro chamar o pessoal para conversar, mas eu já sei o que eu quero. Eu gosto de ir com perguntas que são perguntas desafiadoras e que fazem com que a pessoa que está dentro desse cenário um pouco mais engessado caia no lugar do não sei. Porque é diferente você querer chegar e ensinar algo, né? Eu acho que o querer ensinar, muitas vezes no dia a dia corporativo ali, na correria, ele beira um pouco a arrogância. Ele beira um pouco para mim, cara, eu tô tentando criar uma cultura de colaboração e tô chegando aqui falando, cara, faz assim, assado. Vira um paradoxo. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro provocar. Eu prefiro gerar alguns questionamentos que eu sei que são muito difíceis de ter resposta. E aí, nesse ambiente de empatia, do tipo, olha, a pessoa não sabe a resposta. Eu gosto de falar, eu também não sei, eu também já estive nessa posição. Então, bora sentar e compartilhar. Vamos chamar aqui um certo grupo, montar um núcleo duro aqui de discussão, né? Botar todo mundo dentro de um war room aqui e discutir o que a gente precisa discutir para que uma boa decisão seja tomada. E que se a gente sair de lá com a melhor decisão ou com a decisão que talvez não seja melhor, pelo menos foi a que todo mundo acreditou. E aí você evita um outro tipo de aspecto rebote, que é o aspecto cultural. Né? Muitas vezes a gente toma uma decisão que está ligada a uma hard skill, que está ligada a uma habilidade técnica ou algo que é prático, mas que o efeito rebote dela, porque a decisão foi unilateral, foi tomada sem consultar a equipe, foi tomada contra a decisão coletiva ou a opinião coletiva, e você tem como efeito rebote um aspecto cultural machucado, que são pessoas trabalhando no ambiente falando, putz, eu não tenho espaço para falar aquilo que eu gostaria, ou eu não sou ouvido aqui. Então, eu acho que essa tríade, né, de habilidades técnicas, né, que o pessoal chama de hard skills, o antigo soft skills, que hoje eu realmente acredito como human skills e como habilidades humanas, e a profundidade ali do gráfico, né, o eixo Z, que seria esse aspecto cultural, eles precisam andar juntos, eles precisam andar quase que na mesma velocidade. E a colaboração, sobretudo no processo de decisão, né, de tomada de decisão, para mim é a chave. É a chave. Quando você fala em hard skills, soft skills, human skills, que é um conceito que eu diria contemporâneo, eu gosto muito da palavra contemporâneo, porque para mim a palavra moderna terminou no início do século XX. Quando alguém me diz isso é moderno, Genial. a idade moderna terminou no início do século XX. Para mim é contemporâneo. Então, quando se aprende a estudar, a gente fala nas habilidades técnicas, humanas e conceituais, né? Que hoje, efetivamente, estão representadas pelas 3 posições mencionadas por você. Agora, o que você perceberia como o principal obstáculo para que essa visão
mais humanística, mas humanística no sentido do resultado, porque na verdade é isso, né? Nós convivemos com uma política voltada para a habilidade humana, mas o foco será sempre o resultado. Por isso que nós estamos são as chamadas relações, inter-relações produtivas. Como é que seria, na sua percepção, o maior, não vamos ser tão exagerados assim, um dos principais obstáculos para que isso se concretize, até mesmo na sociedade como a nossa brasileira, que, em tese, eu ainda vejo um pouco como sociedade conservadora. A minha vida como acadêmico mostrou, por vezes, que determinados avanços são vistos com um certo temor, por profissionais até jovens. Né? Como é que você veria esses obstáculos, se é que eles existem? Bita, eu acho que o principal obstáculo é o ego. O ego humano, enfim, quando você se desenvolve, por exemplo, numa habilidade técnica com uma velocidade muito rápida, eu percebo que o ego ele vira o seu grande vilão, né? E não só a seu respeito, mas a respeito de um time. Quando você tem um time de alta performance técnica, naturalmente eu percebo mais atritos. Isso eu estou falando sobre conhecimento do dia a dia, não estou falando sobre teoria, eu estou falando sobre minha experiência pessoal, tá? E eu acho que a solução para esse tipo de entrave é a empatia. Porque quando você... É muito difícil você domar o seu próprio ego. Ele está lá o tempo inteiro, né? E ele também te ajuda. Ele é importante para que você se sinta firme, às vezes, até para ter coragem de tomar decisões coletivas ou ter coragem de quebrar um modelo de tomada de decisão de uma empresa que segue, de repente, algo um pouco mais tradicional, estabelecer uma estrutura organizacional diferente do que estavam acostumados, né, as empresas anteriores, que eram mais piramidais, e agora já se fala mais de squads, sobre grupos de trabalho multidisciplinares. Então, eu acho que o ego ele é um grande vilão, só que quando você estabelece na parte da cultura um ambiente de empatia, o que eu sinto? Eu sinto que você consegue extrair realmente o melhor das pessoas. Por quê? Porque isso eu já escrevi em alguns outros textos, inclusive em algumas matérias que eu tive a felicidade de poder participar e escrever, que estão lá no meu LinkedIn, mas que eu acredito muito, Bita, no que eu chamo da página da frente do LinkedIn, do teu currículo, e na página de trás do seu currículo. A página de trás do seu currículo é o seu lado humano, é o seu lado frágil, é o seu lado que você tem vergonha, que você não coloca em qualquer lugar, que muitas vezes você esconde atrás de uma armadura, atrás de um terno, atrás de uma roupa corporativa, mas que está lá. Ele não deixa de existir só porque você pintou ele de alguma outra cor. Uhum. E eu acho que o ego, ele tem que ser aceito, como todos os defeitos humanos, eles têm que, né? O ego não como um defeito, mas assim como todas as fragilidades humanas, ele tem que ser aceito. E o acolhimento desse tipo de dificuldade é o que faz as pessoas entregarem mais, eu acho, tá, Bita? O que eu sinto. Por quê? Porque se eu trabalho num ambiente num ambiente corporativo que não recebe bem as minhas fragilidades, eu não me entrego por inteiro, porque eu fico sempre com um pezinho atrás. E eu sinto que os times mostram isso. Então, ambientes que são ambientes acolhedores, inclusive para o ego das pessoas, mas que se trate abertamente sobre essas questões, são lugares que estão mais propensos a tratar aspectos como o ego, porque não estão escondendo ele, não estão fingindo que ele não existe. Agora, quando você acolhe o ego, acolhe outros aspectos humanos, outras características humanas, as pessoas estão mais dispostas a entregar mais. E elas entregam porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. Porque aquele ambiente gera para elas, né, retroalimenta elas com uma energia que elas não esperavam receber. Porque hoje a gente, né, vindo de um modelo mais antigo, a gente está acostumado a entregar nossa energia, nossa força de trabalho e ser remunerado financeiramente por isso. Agora, empresas que já estão num ambiente mais futurista, que são pessoas com pessoas tomando decisões o tempo inteiro,
num ambiente que não só a troca é financeira, mas que a troca é de aprendizado, humana. Então, pô, um dia eu tô bem, o outro dia eu não tô. Pô, você me cobra aí num dia que eu não tô bem? Puta, você consegue me ajudar? Ah, eu tô me sentindo assim, vamos para um cafezinho? Eu acho que tudo isso ajuda, Bita, a criar um ambiente de entrega superior, porque as pessoas elas vão para um ambiente de trabalho que é um ambiente difícil, desafiador, só que elas vão dando mais de si. Elas vão fazendo o que eu brinco com as minhas equipes, indo não só com o corpo, mas tirando a alma da cama também e falando, pô, bora trabalhar, porque eu gosto das pessoas que estão lá. Porque eu acredito que elas não vão me ferir. E se for, vai ser sem querer, mas que elas estão me acolhendo, que elas estão me permitindo ser quem eu sou. Então, enfim, eu acho que o grande desafio é o ego e a grande solução é a empatia. Ótimo. Agora, existe um personagem que, para mim, é, digamos, central nesse processo todo. Isso eu senti muito nas aulas de liderança, de negociação, e as resistências eram bastante elevadas em determinados momentos, mas a pergunta que eu faria a você é o seguinte: em todo esse cenário, em todo esse imbróglio que a gente vive e vivencia, experiência que a gente vai tendo, como é que você enxerga o papel e o desenvolvimento da liderança feminina? Eu acredito Bita, como fundamental a diversidade de liderança, tá? E a diversidade no ambiente de trabalho. Eu acho que hoje a gente trata esses aspectos, são aspectos muito sensíveis da sociedade, são fruto de uma história que muitas vezes não é levada em consideração na hora de compor uma equipe. Então, que eu acho um exemplo super legal que eu li em algum lugar esses tempos, eu não me lembro a referência agora, mas é assim, eu era do tipo, e me arrependo, aprendi a não ser assim, mas eu era um líder que na hora de selecionar times, eu falava, eu não sou racista, eu não sou machista, eu quero só que contrate as melhores pessoas. Tecnicamente, né? As pessoas mais tecnicamente desenvolvidas no mercado. Só que quando você faz isso, você não leva em consideração centenas de anos de escravidão que chegaram num cenário atual em que a inclusão, por exemplo, de uma comunidade negra dentro do ambiente de trabalho fosse penalizada por todos esses anos de escravidão. Então, a mesma coisa a gente pode falar para negros, para mulheres, para a comunidade LGBTQIA+, e outros diversos grupos de minorias, ou inclusive de maiorias, né, que a gente fala como minorias. E o que eu sinto que é fundamental? Eu sinto que é fundamental porque, é a forma de se encontrar a maior riqueza de pontos de vista que você pode ter dentro de uma empresa. Então, quando eu entro num ambiente, eu ainda faço parte de ambientes que são assim, que são um universo de liderança branca, hétera, muito parecida, eu percebo que a riqueza cultural e a riqueza das opiniões ali, da colaboração, acaba sendo prejudicada, porque você percebe que a história foi muito parecida para cada uma dessas pessoas, mesmo havendo diferença entre elas. Agora, quando você amplia e traz uma diversidade maior e abre um espaço, não só no âmbito de, tem muita empresa que fala, e olha, isso é um negócio que hoje me incomoda bastante, tá? Mas tem muita empresa que fala para o mercado, olha, nosso quadro de colaboradores é 50% negro, ou 50% LGBTQIA+, ou 50% de mulheres. Tá, tudo bem, só que aí quando você faz um zoom in ali, você dá uma profundidade na análise, você percebe que nos cargos de liderança praticamente continua 80%, 90% homens brancos héteros, que são o meu caso. E você se depara com esse mesmo ambiente. Então, o que eu sinto é que existe uma avenida muito larga ainda, Bita, a ser percorrida dentro das empresas, para que haja um espaço, tanto nas empresas, quanto na liderança das empresas, para o número mais diverso possível de líderes. Por quê? Porque é ali onde a troca
vai ficar rica pra caramba. E ali é onde o cascateamento vai acontecer e a gente vai programar o futuro dessa empresa. Se você não coloca dentro do momento atual e da liderança atual um ambiente diverso, se você não está disposto a fazer isso hoje, a sua empresa não vai ser legitimamente diversa amanhã. Porque são homens brancos, héteros, tomando a decisão de trazer pessoas diversas para a empresa e elas vão continuar em cargos que não são cargos de liderança. Isso, para mim, desculpa, eu não gosto muito de usar a palavra certo ou errado, ou ser muito binário, mas nesse caso eu prefiro ser binário, porque eu acho que isso está errado. Sobretudo no retorno que a empresa ou que as empresas têm que dar para a sociedade. Elas não refletem hoje ainda um país como o Brasil, que é majoritariamente negro, que é majoritariamente pobre, que é majoritariamente, enfim, uma série de outros aspectos e que não leva em consideração isso na hora de compor uma empresa. Então, acho que hoje as empresas elas têm que trazer a diversidade de forma muito legítima e formar lideranças diversas. Porque você não vai encontrar no cenário atual 100% prontos. Porque são fruto de anos. Então, as empresas têm que estar dispostas a acolher, desenvolver e preparar um futuro melhor do que o presente que a gente está vivendo hoje, nesse sentido. Você falou sobre o aspecto de liderança feminina, mas eu estou ampliando porque eu acho que sim, aqui a gente está falando, eu acho que cabe um espaço para uma diversidade completa. Sem dúvida nenhuma. Né? Portadores de necessidades especiais, enfim. Coloca toda essa galera numa mesma sala e vê quais são as conclusões que esses grupos heterogêneos vão tirar comparado com os grupos mais homogêneos, né? Quando eu ouço falar em posições binárias, eu me lembro de um episódio que eu, de uma certa forma, vivenciei quando da minha última estada no Instituto Coração, que os técnicos e médicos chegavam assim, você está sentindo dor? Eu dizia, alguma coisa, de 0 a 10. Então, você tinha que dar um número para ele. Então, eu dizia para ele o seguinte, o problema faz parte de uma praxe, né? 0 a 10. Eu dizia para ele, o problema do 0 e 10 é que entre os dois você tem 9 posições. Aí você escolher isso é um negócio complexo. Agora, para fechar o nosso pensamento, uma postura seguinte, a gente identifica naqueles indivíduos que exercem a liderança a necessidade de assumir um papel de mostrar o caminho, onde chegar, inevitável. A segunda é intervir nos processos, seja conflito, seja comunicação, seja em todos os processos internos. O terceiro é a capacidade de diagnosticar, né? Não chutar a bola para fora do gol. E a quarta, sem dúvida nenhuma, é o desafio, que eu até já usei aqui várias vezes, que é o maçarico aceso atrás do indivíduo para ele mostrar o que sabe. Como é que você associa essa postura com a liderança por influência, para nós fecharmos aqui a nossa conversa? O que você pode trazer de contribuição? Tá, eu acho que esses conceitos do maçarico, da porrada, da cenoura na frente, enfim, que são frases que a gente ouve dentro, né, do ambiente corporativo, eles já estão ficando para trás. Quem não está prestando atenção nesse tipo de comunicação verbal e de comunicação também não verbal relacionada a esse tipo de comportamento, e eu mesmo já vivi muito esse cenário, eu acho que são pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo direito no mercado. Né? Hoje a gente não fala mais de empresa para pessoas, a gente fala de pessoas para empresas. Né? Mesmo num cenário de desemprego aí, que se eu não me engano está batendo 16%, 18% no Brasil, mas o que eu acho é que as pessoas estão começando a entender mais sobre elas mesmas, sobre aspectos que são importantes para elas na hora de escolher uma oportunidade nova. Tá? Mas o que eu acredito? Eu acredito que essas expressões e essas formas de pensar já são obsoletas, já estão obsoletas, e o que eu acredito é que
assim como a gente estava comentando, vocês estavam comentando aqui no início do nosso bate-papo, que somos pessoas aqui de uma geração antiga, mexendo em tecnologia e etc. Eu acredito que essa é a solução para que o mercado de trabalho continue se desenvolvendo. Qual que ele é? A curiosidade, é a vontade de fazer diferente, é a vontade de prestar atenção, é aquilo mais próximo do que você trouxe aqui como um dos elementos, que é o diagnóstico. O diagnóstico nada mais é do que você parar e olhar o que está acontecendo e tentar identificar o que está acontecendo, certo? Então, muitas pessoas e muitos líderes não fazem isso. Eles só saem como um trator, só saem maçaricando, só saem querendo resultado. Agora, param para olhar, param para refletir, chegam ali de manhã um pouquinho mais cedo, dão uma respirada, botam na mesa, desenham, rascunham para entender o que está acontecendo. Esse diagnóstico, para mim, é fundamental. E todos os líderes agora que estiverem ouvindo esse podcast maravilhoso de vocês aqui, se pararem para refletir um pouquinho sobre o diagnóstico deles mesmos como líderes e da saúde da própria equipe deles, eles já vão se tornar líderes um pouco melhores. Porque só o fato de parar, olhar, já vai ajudar muito. Então é isso que eu acredito, tá, Bita? Eu acredito sobretudo no aspecto do diagnóstico, porque você não tem um bom prognóstico se você não tem um bom diagnóstico. E você não tem um bom plano de ação se você não tem um bom prognóstico. Então a coisa toda é uma cadeia. E ela começa, para mim, de uma maneira bem simples. Eu sou um cara bem simples na maneira de sentar aqui e tentar explicar, porque os meus aprendizados são muito empíricos do que eu vivi no dia a dia mesmo. Mas é sentar a bunda na cadeira, desculpa a expressão, e olhar para o lado e entender o que está acontecendo. Eu acho que é isso. E aí essas novas lideranças, esses novos formatos vão, consequentemente, aparecendo. Bruno, maravilha. Fiquei extremamente feliz. Eu já esperava isso, né? Eu esperava isso. Você me deu mais ainda do que eu esperava. Olha que eu esperava bastante. Queria agradecer a você ter dedicado esse tempo à nossa conversa. E nós vamos colocar essa gravação para que as pessoas ouçam uma visão muito rica e muito interessante sobre liderança. Parabéns. Obrigado, querido. Tá? Obrigado, Bita. Muito obrigado pela oportunidade. Muito sucesso com o canal. Eu tenho certeza que vai voar. Você é um cara genial, um dos caras mais geniais que eu já conheci na minha vida. Ter a oportunidade de estar olhando para você aqui, eu sei que é pela tela, mas poder conversar, trocar um pouquinho mais é algo que enfim, só me deixa mais feliz. Parabéns, eu tenho certeza que vocês vão muito longe. Chega, senão não caibo na tela. Tchau. Tá bom, tchau. Beijo, um abraço. Outro.